E agora, olá, vamos continuar então o terceiro exercício. Esse terceiro exercício, ele está muito relacionado, ele praticamente é semelhante a um exemplo que vocês já viram no finalzinho das aulas. Aquele exemplo que mostrava como fazer buscas, né? Eu quero buscar um elemento dentro do vetor e eu posso fazer isso, né? Através de um percurso, percorrendo esse vetor, eu acho o elemento que me interessa. Nosso exercício, evoluindo a busca de um elemento num vetor, mostra tem só alguma diferença, né? Mas basicamente é o mesmo que, os mesmos, né? A mesma ideia, a mesma lógica que a gente viu durante as aulas. Vamos fazer a leitura rapidinho e depois vemos os detalhes. Nesse exemplo, você vai armazenar 8 nomes de frutas. Vamos continuar então trabalhando com as frutas. E lembrem que cada uma dessas frutas pode ser representada por um nome que a gente chama, dentro da informática, na programação, a gente chama de string. Por isso, quando se faz a leitura, não podemos utilizar parse int nem parse float, porque a gente não está trabalhando com números, a gente está trabalhando com texto, caracteres. Aí, nunca poderemos, então, transformar esse número nem em inteiro, nem em real. Depois de armazenar, você vai deixar que esse usuário digite outro nome, e esse nome é aquele que vamos procurar na lista do vetor, dentro do vetor. Caso encontremos, porque pode ser que aquele nome que seja digitado não esteja dentro do vetor, não foi preenchido com esse nome. Nesse caso, a gente vai mostrar se encontramos o texto encontrei. Se não encontramos, se não achamos, então a gente imprime não. É isso. Vamos ver o exemplo da entrada? O usuário vai ficar digitando 8 frutas. Essas 8 frutas vão ser colocadas, os nomes das frutas vão ser introduzidas em cada uma das caixinhas do vetor. Então, na primeira posição, banana, depois, aqui no exemplo, na segunda posição, laranja, na terceira posição, pera, na quarta posição, maçã, depois uva, goiaba, acerola, manga e goiaba. Se vocês veem, são 8 frutas. Desculpem, a última fruta é manga. Então, seria manga, laranja, pera, maçã, uva, goiaba, acerola e manga. Depois, tem essa última leitura aqui, que se vocês veem, é a nona, que significa que essa 9, ela não forma parte do vetor. A gente vai fazer essa leitura e vai colocar essa variável, essa fruta em uma variável separada, porque vamos procurar se goiaba forma parte do vetor que foi preenchido. Se aparecer, se goiaba aparecer, a gente achar, então a gente avisa que encontrei. Se não aparece, a gente naquela posição, a gente avisa que não. Então, se vocês veem aqui na direita, a gente foi comparando banana, seria igual a goiaba? Não. Laranja é igual a goiaba? Não. Pera é igual a goiaba? Não. Maçã é igual a goiaba? Não. Uva é igual a goiaba? Não. Goiaba, ótimo. Encontrei. Então, a gente imprime encontrei. Aí, se você vem a acerola, manga, também não. Só tem uma vez que aparece goiaba. E é a saída que a gente colocou, encontrei na direita. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo foi preenchido com manga, abacaxi, pera, maçã, melão, sapoti, acerola, manga. E se deve buscar a acerola.
que é a última fruta que foi lida. Se vocês veem, a gente já olha rapidamente e vê que a cerola está na penúltima fruta do vetor. Que vamos imprimir? Na saída, temos que a penúltima fruta aparece encontrei e as outras não. É isso que vamos fazer. A gente vai fazer um programa que vai imprimir ou desenvolver essa saída. Não temos agora nenhuma dica. Por quê? Porque vocês trabalharam bastante na aula e vocês... eu mostrei, né, como resolver vários exemplinhos sobre trabalhar com frutas. Então, eu vou montar a lógica aqui rapidinho, para não perder o costume, e ver se entendi. A primeira coisa, você vai armazenar 8 nomes de frutas em um vetor. Já está falando aqui que eu vou utilizar vetor. Se eu vou utilizar vetor, eu preciso declarar o vetor. Então, eu vou chamar de frutas. E aqui do lado, eu começo a colocar algumas variáveis que eu já sei que eu vou usar depois. Por exemplo, eu sei que eu vou utilizar uma repetição para percorrer esse meu vetor, tanto para fazer leitura, para receber os valores e preencher, como para imprimir. Isso é automático, né? A gente já tem uma ideia de que vetores, se for bem juntinho, então a gente já define. Vai chamar de contador, seria para o for. E depois vamos adicionando outras variáveis se a gente precisar. Por enquanto, é isso. Nós sabemos que precisamos preencher esse vetor. Então, a primeira coisa seria preencher o vetor. Aí, nos exercícios anteriores, a gente já aprendeu a preencher o vetor. Então, sabemos que utilizamos o for. Utilizando o for, aonde que para esse for? O tamanho máximo do vetor foi falado que era 8 e incremento do contador. Deixamos indicado, né? Início e fim das chaves. E aqui dentro vamos fazer a leitura. Preencher o vetor. A leitura se faz com prompt. Isso a gente sempre lembra. Digite a fruta. Essa fruta, ela vai ser colocada onde? Em cada um dos elementos do vetor. Como se faz referência a cada um dos elementos do vetor? A gente utiliza o nome do vetor, que seria frutas. Abre colchete. E dentro desse colchete, a gente utiliza um índice, que vai ser a posição de cada um dos valores onde eu vou guardar esse nome da fruta. Eu aproveito a lógica do problema, porque é muito mais eficiente, então eu vou aproveitar o mesmo contador que se incrementa sozinho, no lugar de utilizar outra variável. Posso utilizar outra variável? Posso, mas eu posso usar o contador, então o contador vai ser a minha variável, certo? Agora, preciso mais alguma coisa? E com isso eu consigo ler a fruta. Acho que não precisa mais nada. Uma vez preenchida todas as minhas frutas, ele pede ao usuário digitar a fruta que vai ser procurada dentro do vetor que foi preenchido. Então, eu vou seguir o exemplo da aula e eu vou chamar de dado. Ou então, vou chamar de fruta mesmo, fruta... buscar, que eu vou buscar, né? Essa fruta que eu vou buscar. Essa fruta que eu vou buscar vai fazer a mesma leitura.
das outras frutas, só que ela vai se armazenar em uma variável. Eu vou colocar essa variável aqui em cima, só para organizar meu programa. Fruta buscar. Eu já sei, então, que o usuário vai digitar, logo depois que preenche o vetor, vai digitar a fruta que vai ser procurada. Agora, eu vou, então, procurar minha fruta. Agora que eu vou fazer, então, a busca. Como seria a minha busca? A primeira coisa é percorrer novamente o vetor. Eu já preenchi aqui em cima todas as minhas frutas. Eu já sei a fruta que eu quero buscar. Então, eu vou usar novamente um for para fazer o percurso novamente do vetor. Eu utilizo o mesmo contador, porque já ele foi declarado, eu posso usar novamente. E da mesma maneira, eu vou agora visitar, né, percorrer cada um dos elementos do vetor. Só que como que eu vou fazer essa busca? Para cada um dos elementinhos, eu vou perguntar se ele é igual à fruta que eu quero buscar. Eu vou comparar o conteúdo de cada uma das variáveis do vetor com a variável que contém a fruta que o usuário digitou que queria procurar. Então, eu vou utilizar uma estrutura condicional e vou comparar a variável interna de meu vetor que está sendo percorrido. Vou utilizar o operador igual e vou comparar com a fruta que eu quero buscar. Isso vocês já trabalharam, vocês conhecem. Se for igual, o usuário manda a imprimir na tela. Encontrei. Como é um texto, a gente coloca aspas e fecha aspas. Quando não for igual, ele quer que imprima, aqui aparece, ele fala que caso não encontre nessa posição, então eu aproveito meu else, vou fazer um else, lembra? Se encontrou, ele vai entrar aqui, se for igual. Se não for igual, eu posso aproveitar o mesmo if, da estrutura condicional, e já logo imprimir que não encontrou. Aí. Veja que eu já resolvi meu problema, basicamente, porque é isso que ele quer. Ele vai percorrer cada um dos elementos e a cada uma das variáveis vai perguntar: essa fruta é igual à fruta que eu quero buscar? Se for, vai imprimir encontrei. Se não, vai imprimir não. O que mais está sendo solicitado? Mais nada. Só isso. Com isso, eu já finalizei o meu problema. Agora, eu vou fazer os ajustes. Quais são os ajustes? Pequenos ajustes. Olhar se a saída tem alguma formatação, se ela é espaço, se ela é entre vírgula, ou se ela é troca de linha. Se a gente olhar aqui, a saída está sendo feita por troca de linhas. Então, cada saída que eu estou imprimindo aqui, eu não coloquei nada. Ele vai fazer um do lado do outro. Para garantir isso, eu coloco barra N, que é um símbolo para o programa saber que vai trocar de linha. Então, depois que eu imprimir encontrei, troca de linha. Aí ele volta novamente para o próximo passo. Da mesma maneira, se ele imprimir não, ele troca de linha. E ele vai para o próximo passo. Então, dessa forma, eu garanto que sempre ele vai trocar de linha. Já seja igual, porque encontrou, ou já seja diferente, porque as frutas são diferentes, não encontrou nesse elemento do vetor, e sempre vai garantir a troca de linha.
Se a gente olhar, a gente vai fazendo uma olhada final, parece que o programa, pelo menos a lógica, está correta e eu vou submeter. Vamos trocar fechar os dedinhos. Oba, carinhas felizes. Vamos sempre olhar as saídas, que a gente assim verifica, tá certinho, né? Então, meu programa foi finalizado. A gente trabalhou bastante esse mesmo exemplo, só que com saídas diferentes, dentro da aula. Então, podem lá verificar e treinar bastante. Então, vamos passar então para o próximo exercício.